Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para mim, teologia é para você, teologia é para todos. E sendo assim, a gente comemora uma data importantíssima, que é a Páscoa, e eu queria trazer um vídeo para que a gente aprendesse um pouquinho junto concernente a esse assunto tão importante para o cristianismo. Bora lá pro vídeo! Para alguns, a celebração da Páscoa não passa de simplesmente mais um dia comemorativo no calendário. Para outros, podem usar até os dias anteriores, que são tidos como feriados dentro da nossa sociedade, para mais um dia onde vai ser feita uma viagem, um descanso ou algo do tipo. Mas fato é que a Páscoa é um momento de suma importância para o cristianismo. E os cristãos atuais não podem de forma alguma negligenciar tamanha importância. Sendo assim, a ideia desse vídeo hoje, pessoal, é tentar falar um pouquinho a respeito da origem da Páscoa, que pode estar sendo esquecida dentro do meio cristão. E eu quero fazer isso biblicamente com você hoje de forma muito objetiva, sem querer esgotar o assunto, mas tentar de forma panorâmica trazer luz e importância para essa data tão importante para o cristianismo. A palavra Páscoa vai aparecer aqui na sua tela a forma como o hebraico pode definir essa palavra, que significa, em formato de um verbo, a palavra passar. Isso a gente pode constatar no livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo 12 e 13. O texto bíblico vai trazer destaque a essa palavra passar, que é o significado da palavra Páscoa no seu hebraico, ali no original. Diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Sendo assim, a instrução e o significado que traz luz à palavra Páscoa, que, como já dito, é passar, significaria que o Senhor passaria ali pela terra do Egito e não feriria as pessoas, os homens e mulheres, o povo de Deus que ali estivessem com a sua casa na porta da sua casa, ali no mais conhecido por nós como portal, ali nas ombreiras da porta de suas casas, a marca do sangue do cordeiro, que foi por eles ali sacrificado nesse momento de instituição da Páscoa. Sendo assim, o Senhor passaria por ali e não feriria esses que assim estivessem com as suas casas marcadas ali na terra do Egito. Para esse acontecimento da Páscoa, que a gente acabou de fazer leitura baseado no livro do Êxodo, capítulo 12, a gente tem que recorrer ao capítulo 12 do livro do Êxodo para compreender algumas orientações que, por meio de Moisés, o Senhor deu para esse povo, para esse acontecimento, para esse passar, para essa instituição da Páscoa. Moisés falou a respeito de várias orientações. Para que você compreenda melhor, você teria que pegar na íntegra o capítulo 12 de Êxodo, te aconselho a fazer isso, e começar a perceber nos versículos 1, 2, 3 e assim por diante. E o ideal seria que você fizesse a consulta até o versículo 28 para perceber algumas orientações que Moisés dá quanto a essa passagem, a esse momento onde o Senhor passaria pela terra do Egito para ferir aqueles que não tinham na verga, nas ombreiras da sua porta, a marca ali do cordeiro. O sangue nas ombreiras das portas significaria que as casas marcadas com ele estavam e confiavam no fato de que o Senhor seria o Deus da libertação daquele povo no Egito. Então todo mundo que tinha o sangue do cordeiro passado ali na verga, nas ombreiras das suas portas, significaria que seria uma pessoa ali que teria de fato confiança de que o Senhor a libertaria daquele tempo que passavam ali no Egito. Tempo esse de 450 anos. A instituição da Páscoa começa a se tornar muito importante porque a partir de então, a partir desse momento, a partir do capítulo 12 do livro do Êxodo, essas pessoas deveriam se lembrar sempre
desse tempo de amargura que viveram de escravidão e de servidão no Egito, mas que o Senhor foi capaz, por sua soberana vontade e seu desejo, de libertar aquele povo. A partir de então, o povo hebreu, tendo entrado naquela caminhada rumo à terra de Canaã, e a gente conhece a história, o povo é liberto ali do Egito e começa aquela empreitada de 40 anos por meio do deserto, buscando ali a terra prometida, que é a conhecida como Canaã. É interessante perceber que depois de Êxodo capítulo 12, só existe uma ocorrência de que a Páscoa ela foi celebrada entre o povo de Deus, entre os hebreus. Isso se encontra em Números, capítulo 9, versículo 6 ao 12, onde o texto vai dizer: houve alguns que se acharam imundos por ter tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa. Naquele dia, por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas, e comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. O que acontece nesse texto bíblico é que um ano depois de Êxodo capítulo 12, quando esse povo está ali próximo ao Monte Sinai, é celebrada a Páscoa novamente. Sendo assim, sendo celebrada ali a Páscoa, houve um grupo que não conseguiu estar a tempo na celebração da Páscoa. E é aqui que vem a ocorrência de Números capítulo 9, que a gente acabou de fazer leitura. Um grupo que chega depois busca solução em seu líder, que é Moisés, porque queriam participar do evento de celebração da Páscoa, mas não podiam porque estavam imundos, tinham tocado o cadáver de um homem, e sendo assim, não estavam aptos a participar da Páscoa. Moisés, que era ali o intermediário do povo, entre Deus e o povo, né? Ele vai até o Senhor fazer uma consulta em relação a esse povo. E Deus abre ali uma exceção dizendo que um mês depois esse povo poderia participar da Páscoa. Aqui a gente cria relato e cria base para perceber que um ano depois, após Êxodo 12, que foi a instituição da Páscoa, a Páscoa foi celebrada. Depois disso, dentro desses 40 anos de deserto, nessa empreitada que a gente conhece, o povo desobedeceu a Deus completamente. O povo não celebrou a Páscoa. A próxima ocorrência bíblica que a gente vai ter, pelo menos para nos afirmar isso, a gente só vai encontrar lá em Josué, capítulo 5, versículos 10 ao 12, onde o texto bíblico vai dizer assim, ó: estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. A evidência desse texto bíblico é quando a gente percebe que o povo hebreu já está tomando posse ali da terra de Canaã. E quando esse povo toma posse ali, já nesse início de tomada de posse da terra prometida, esse povo se lembra de celebrar a Páscoa novamente. E Josué vai circuncidar todo o povo para esse momento de celebração que era tão importante entre esse povo, mas que há muito tempo no deserto foi negligenciado e desobedecido por essas pessoas. Mas ao passar do tempo, como todo crente, né, esse povo vai se lembrar agora de celebrar um dia tão especial. E Josué vai ser o homem que vai ser usado aí por Deus para, por meio dessa instituição tão importante, celebrar essa Páscoa ali novamente. Já estabelecidos ali depois na
Terra Prometida, a Páscoa não foi celebrada. Não existem evidências nenhuma biblicamente mostrando que quando o povo se estabeleceu na Terra Prometida, a Páscoa foi celebrada. As únicas evidências bíblicas que a gente vai ter é a respeito do rei Josias e do rei Ezequias. Sendo assim, depois de Josué, no período ali de Juízes, o povo negligenciou totalmente a instituição e a ordem do Senhor para a celebração da Páscoa. Sendo assim, em meio a tantos reis que tiveram a possibilidade de reinar sobre o povo de Israel, tanto do reino norte quanto do reino sul, todo esse povo negligenciou uma instituição que foi determinada por Deus lá atrás, em Êxodo capítulo 2, na libertação daquele povo do Egito. Repare que essas pessoas, elas recebem a voz e ordem de Deus para que possam continuar a celebrar uma instituição e se lembrar do momento em que foram libertas do Egito, e elas negligenciam isso por vários anos e anos consecutivos. Apenas Josias e Ezequias, dentro de uma reforma, por meio de um despertamento espiritual que tentaram ali, buscando de Deus para que isso acontecesse, foram evidenciados biblicamente pessoas que levaram em conta tamanha importância que era a instituição da Páscoa. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 21 ao 23, vai nos evidenciar esse fato dizendo: deu ordem o rei a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. O rei Josias está acusando o povo de tamanha negligência desde os tempos dos juízes. A gente constata nesse versículo que o povo desobedeceu a Deus, o povo não se lembrou da sua saída do Egito, o povo não se lembrou que o Senhor, de forma soberana, os retirou da escravidão e da servidão. E nós não podemos nos esquecer de quando nós fomos, de fato, libertos da escravidão do pecado, porque é essa alusão que a instituição pascual e a nossa lembrança desse ato tão importante tem que significar para nós. O rei Ezequias também levou isso em conta. No segundo livro das Crônicas, capítulo 30, versículo 1, a Bíblia vai nos evidenciar esse fato. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Depois dessa evidência onde Josias e Ezequias buscam essa empreitada e levam em conta uma instituição tão importante que era a Páscoa, feita não pelo homem, não por uma ideia ou por uma mente intelectual, mas pelo próprio Senhor. Então esse povo vai novamente começar a negligenciar a celebração da Páscoa. Isso porque esse povo foi parar no cativeiro babilônico. E no cativeiro babilônico, esse povo não celebrou a Páscoa, já que o Senhor Deus, após Êxodo capítulo 12, instituiu que a partir de então, depois que esse povo assumiu ali a posse da terra prometida, a Páscoa já não seria mais celebrada dentro das suas próprias casas, mas seria celebrada em um lugar onde o Senhor determinasse. Mais adiante, isso vai ser no tabernáculo. Mais adiante isso vai ser no Templo de Salomão. Deus iria determinar um lugar onde eles iriam se reunir para celebrar a Páscoa. E no cativeiro babilônico não havia templo, então esse povo não celebrou a Páscoa ali. No cativeiro babilônico não havia os sacerdotes, que eram de suma importância para a celebração da Páscoa por conta dos sacrifícios. Então esse povo passou todo esse tempo de aproximadamente 70 anos de cativeiro sem se lembrarem e sem celebrarem a Páscoa, desobedecendo a voz e a instituição do Senhor, de se lembrarem de onde o Senhor um dia os tirou. Depois da volta do cativeiro babilônico, a gente vai ver isso com Esdras e Neemias. A gente vai perceber que esses dois, nessa empreitada, nessa tentativa de resgatar o povo, essa tentativa de reforma espiritual,
desencadeada por esses dois homens, a Páscoa vai voltar a ter uma importância. Esdras capítulo 6, versículo 19 ao 21, vai nos dar a base bíblica e evidenciar tal momento. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Na volta do cativeiro babilônico, agora a gente tem um povo que novamente, sendo conduzidos ali por meio da liderança de Esdras e Neemias, voltam a celebrar a Páscoa. Esdras e Neemias, eles fazem questão de reformar esse momento onde haveria que ter uma lembrança novamente de uma instituição tão importante. Depois de Esdras e Neemias, a gente vai ter um período interbíblico. E nesse período interbíblico, a Páscoa foi celebrada ali de forma, em um contexto mais judaico, onde a gente não tem tanta evidência e de como foi celebrada essa Páscoa. Entretanto, vale a gente se lembrar e perceber que por meio da história a gente tem evidência para perceber que nesse tempo, no período intertestamentário, o judaísmo começou nessa celebração da Páscoa a se tornar extremamente legalista. A gente vai perceber esse tipo de atuação naqueles que são contra Jesus durante todo o cenário do Novo Testamento. Então, para esse povo, essas festas, para esse povo, essas celebrações e esses rituais de purificação para tais celebrações começou a ganhar uma tal importância muito exacerbada a ponto de negligenciarem que de fato o Senhor era soberano, de que de fato o Senhor daria salvação ao povo. Sendo assim, se tornaram extremamente legalistas ao ponto de pensarem que era o cumprimento de tais rituais que poderia salvar o homem e dar a ele uma vida após essa, que é muito propagada por nós como vida eterna. Sendo assim, é nesse contexto que o Senhor Jesus, ele aparece. É nesse contexto que o Senhor Jesus vai aparecer para mudar a forma como a Páscoa era celebrada. Esse povo estava extremamente legalista e a partir de agora, esse povo não tinha fé em acreditar que o Messias seria de fato ali a salvação para eles, mas acreditavam que era a prática de tais rituais e festas que poderia dar a eles essa vida eterna. Foi então que Jesus, na última semana da sua vida, se reuniu no cenáculo com os discípulos, e essa semana era a semana dos pães asmos. Era a semana onde antecedia o dia da celebração da Páscoa. Então esse povo passava uma semana comendo pães asmos, ou seja, pão sem fermento, para simbolizar e se relembrar uma vida sem gosto, uma vida triste, uma vida de servidão, uma vida de escravidão que viveram ali no Egito. Quando o Senhor Jesus está junto ali com seus discípulos, e tudo indica que a celebração da Páscoa ali de Jesus junto com seus discípulos no cenáculo, ela foi realizada sem a presença de Judas, que saiu antes desse momento. Jesus, ele vai pegar esse pão sem fermento, esse pão asmo, vai partir o pão e vai dizer que ele é o pão. Jesus, ele vai tomar o cálice, vai tomar ali o vinho e vai dizer que aquele é o cálice, aquele é o sangue que tem poder para remissão de pecados. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, vai nos trazer isso com mais ênfase e mais assertividade. Vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Sendo assim, a partir de então, a forma como a Páscoa era celebrada passou a ser mudada. O Senhor Jesus, ele vai dizer que os seus discípulos deveriam
ter que comemorar e celebrar e fazer aquele ato de comer o pão, beber do cálice, até que ele viesse e que fizessem isso em memória dele. Eu quero parar por aqui, mas eu já quero deixar de forma bem emblemática e te dizer que até aqui a gente pode no mínimo ter uma origem de quando a Páscoa foi instituída, do como a Páscoa foi esquecida pelo povo de Deus e de como a Páscoa deve ser celebrada nos nossos dias. E sendo assim, assim como aquele povo, nós não podemos esquecer de tal data tão importante. Negligenciar tal data é de fato esquecer aquilo que Jesus fez por nós. Assim como aquele povo tinha esquecido que saiu do Egito, que foi liberto de forma soberana pelo Senhor. Quando nos esquecemos de tal ato, não só em uma data comemorativa, mas todos os dias, nos esquecemos do que o Senhor Jesus fez por nós, tendo seu corpo rasgado por nós, e que o seu sangue, que ali foi jorrado da cruz, que clamava pelos seus, tinha poder para redimir os nossos pecados. Espero ter te ajudado, que Deus te abençoe.